Olá, eu sou Juliana Espíndola. Está começando mais uma edição da Retrospectiva 2013 do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional do Câncer e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva lançaram no ano passado um dossiê que comprova os riscos do uso de agrotóxicos. O produto pode trazer prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população. Desde 2008, o Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxico no mundo. A comercialização do produto é lucrativa. Só em 2008, esse mercado movimentou mais de 7 bilhões de dólares aqui no Brasil. Além de dados como esses, o dossiê apresenta mais de 600 estudos sobre os riscos à população e ao meio ambiente e as alternativas ao uso de agrotóxico. Só o que o dossiê já mostra, que é uma pequena parte do grande universo que se tem de dados, já é extremamente preocupante. Então, é importante também que a sociedade ela compreenda, né, ela tenha essa informação, que é uma informação que é um direito do consumidor, é um direito nosso como cidadão, de saber aonde que tem agrotóxico e qual o dano que o agrotóxico causa. O estudo mostra ainda que trabalhadores e pessoas que moram próximo à área de lavoura sofrem com efeitos agudos, que são aqueles causados após o contato com o produto. Esses efeitos vão desde irritação ocular, que é muito comum, irritação cutânea, coceira, enjoo, vômito, diarreia, até efeitos mais graves, né, como convulsão e até a morte. Então, isso já tem registro, já tem casos. Dados de um monitoramento realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que 30% dos alimentos analisados estavam com uma quantidade de agrotóxico acima do tolerado. Ao todo, 60% desses alimentos tinham alguma presença do produto. Além de alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, a carne, o leite e a água também podem ser contaminados. Mesmo em pequenas doses, o consumo de alimentos com agrotóxico pode causar danos à saúde da população, como alterações hormonais e reprodutivas e alguns tipos de câncer. Essa especialista explica que o dossiê aponta alternativas sustentáveis para a produção de alimentos sem uso de produtos tóxicos, como a agroecologia, por exemplo. É importante que tenha um incentivo governamental, assim como se tem incentivos para o uso de agrotóxico, né, como a própria isenção tributária de diversos tributos que os agrotóxicos têm, como o ICMS, por exemplo. Quer dizer, se eles têm esse incentivo, talvez incentivar também, fazer uma política mais forte de produção de alimentos orgânicos e de base agroecológica. O Brasil conseguiu alcançar o objetivo do milênio para a redução da taxa de mortalidade infantil em 2011, 4 anos antes do prazo estabelecido pela ONU. O último relatório do Unicef, divulgado no ano passado, mostra que o Brasil é o país da América Latina que apresentou a maior redução do problema. O Brasil está entre os países que mais superaram a mortalidade infantil. A redução foi de 75% nas últimas 2 décadas, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A taxa de mortalidade neonatal, que atinge crianças de até 28 dias de nascidas, reduziu 31% no mesmo período. Para esta recente mãe, os cuidados antes do parto podem resultar numa melhor qualidade de vida para o bebê. Não só pela minha saúde, né, mas pela do meu bebê, né, de saber quais são os riscos que ele poderia ter, né, através de todos os exames que são feitos, o que eu poderia estar passando para ele, né, questão de estudo mesmo. A mortalidade na infância teve a maior redução, 77% em 22 anos. Em 1990, a taxa brasileira indicava que a cada 1.000 crianças nascidas, 62 morriam antes de completar 5 anos de vida. Já em 2012, esse número foi reduzido para 14 óbitos por 1.000 crianças na mesma faixa etária. O Nordeste foi a região com o maior percentual de queda, 77,5%, passando de 87,3 óbitos para 19,6 por 1.000 nascimentos. Alagoas apresentou a maior redução, 83,9%, seguido pelo Ceará, com menos 82,3%, e Paraíba, com menos 81% de mortalidade na infância. Para reduzirmos ainda mais a mortalidade infantil e a mortalidade na infância, sobretudo a mortalidade infantil,
nós vamos precisar melhorar ainda mais a qualidade no pré-natal em todo o país. Durante a divulgação do relatório na última sexta-feira, o Unicef destacou as ações do governo brasileiro para reduzir a taxa de mortalidade na infância. O Brasil, ao conquistar este resultado, senhor ministro, passa também a ser a responsabilidade de avançar ainda mais e de também ajudar a outros países a conquistarem resultados semelhantes. Entre as ações do Ministério da Saúde estão a ampliação da atenção básica, a estratégia da Rede Cegonha, que acompanha as mães desde o pré-natal até o 2º ano de vida do filho, o Programa Nacional de Imunização, que ampliou a vacinação de crianças em todo o Brasil, e a Política Nacional de Aleitamento Materno. Em 2013, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a faixa etária para vacinação contra o HPV. O objetivo é imunizar mais de 5 milhões de meninas contra o vírus, que é responsável pela maior parte dos casos de câncer de colo do útero no país. A adoção de um esquema estendido para a vacinação contra o HPV segue uma recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12 e 13 anos. Em 2015 nós vamos vacinar com 9, 10 e 11 e a partir daí as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família, as famílias vão autorizar e a partir daí elas tomam a primeira dose, 6 meses depois a segunda dose e a terceira dose 5 anos depois. A vacina vai prevenir contra 4 tipos do HPV, vírus que é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. O segundo tipo de câncer que mais mata mulheres, atrás apenas do de mama. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 80% do público-alvo da vacina, o que corresponde atualmente a 5 milhões e 200 mil meninas de 9 a 13 anos de idade. O governo está investindo mais de 360 milhões de reais na aquisição de 12 milhões de doses da vacina. O anúncio da ampliação da faixa etária para a imunização contra o HPV foi realizado durante um evento para celebrar os 40 anos do Programa Nacional de Imunizações. O PNI distribui cerca de 300 milhões de doses de vacinas a cada ano. Com o trabalho do programa, já foram erradicadas doenças como a poliomielite e a varíola. Hoje nós temos 13 vacinas e são 42 imunobiológicos oferecidos para toda a população brasileira. Temos um calendário que inclui a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Portanto, atendemos todos os ciclos da vida. A vacina contra o HPV tem eficácia comprovada na proteção de mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual e não tiveram nenhum contato com o vírus. Já para prevenir o câncer de colo do útero em mulheres com vida sexual ativa, a recomendação é que o exame Papa Nicolau seja realizado regularmente e que a camisinha seja usada em todas as relações sexuais. Foi divulgado no ano passado em Genebra, na Suíça, o relatório anual do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. De acordo com o documento, o número de casos de transmissão do vírus caiu 33% em todo o mundo desde 2001. Só no ano passado foram registrados 2.300.000 casos de transmissão do vírus HIV em todo o mundo. Em 2001, este número era muito maior, 3.400.000 infecções. Neste mesmo período, a redução foi ainda maior entre as crianças. Em 2012, foram contabilizados 260.000 novos contágios entre elas, enquanto em 2001 tinham sido registrados 541.000 casos. Segundo estimativas da ONU, desde o início da epidemia de AIDS, há 3 décadas, 75 milhões de pessoas já foram infectadas pelo HIV. No ano passado, eram mais de 35 milhões de pessoas vivendo com o vírus em todo o mundo. A maior parte delas está na África subsaariana, que concentra 25 milhões de soropositivos. A segunda região com o maior número de infectados pelo HIV é o Sudeste Asiático, com 3.900.000. Em seguida, vem a América Latina, com 1,5 milhão de portadores do vírus. Já a Europa tem 1.300.000 pessoas vivendo com HIV. A mesma quantidade é registrada na América do Norte.
O relatório mostra também que, aqui no Brasil, o índice de pessoas na faixa etária de 15 a 49 anos contaminada com HIV manteve-se estável entre 2001 e 2012. A estimativa é de que, no ano passado, havia de 530 a 660 mil pessoas vivendo com HIV no país. Ainda de acordo com o documento, as mortes causadas pela AIDS caíram no Brasil. Em 2001, entre 18 mil e 27 mil pessoas morreram por conta da doença. Já no ano passado, estima-se que tenham ocorrido de 11 a 19 mil óbitos em decorrência da AIDS. 370 mil pessoas usam crack regularmente nas capitais brasileiras. Desse total, 50 mil são crianças e adolescentes. Esses dados foram revelados no ano passado na maior pesquisa já feita sobre a droga. O levantamento foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Justiça. Tratados como invisíveis pela sociedade, eles não se escondem. A pesquisa que traçou o perfil dos usuários de crack aponta que 80% deles fumam a droga em locais públicos e de grande circulação. Por dia, eles usam, em média, 16 pedras de crack. 80% são homens e se declaram não brancos. 65% não têm emprego fixo e vivem de bicos. 40% estão nas ruas. É uma constatação do que as pessoas que trabalham com a questão do crack, da droga, têm falado recentemente, têm insistido nisso, né? Que a questão do crack está muito mais relacionado, não a pedra em si, ao mal da droga em si, a característica da droga em si, mas as condições socioeconômicas, as condições de vida. O levantamento também mostrou que a região do Brasil com maior consumo de crack é o Nordeste, com 148 mil usuários, um índice associado à carência desses estados. É no Nordeste onde a pobreza estrutural é crescente, é maior, talvez seja mais permanente, local ainda com grande concentração de renda, com menos oportunidade de trabalho, etc. Então, o crack é crescente nessas regiões. Esse levantamento vai servir não só para se conhecer melhor o perfil do usuário de crack no Brasil, como também para o desenvolvimento de políticas públicas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que será realizado um plano nacional de enfrentamento ao crack com base em 3 eixos. O da prevenção, que inclui medidas de orientação social, o de cuidados, que inclui o tratamento a esses usuários, e ainda o da autoridade, com ações relacionadas à segurança. 80% dos usuários revelaram na pesquisa que desejam se tratar. 92% deles querem apoio para trabalhar ou estudar. De acordo com esse especialista, investir mais na rede de assistência ao usuário é uma das medidas necessárias para o combate ao crack. Nós temos que pensar em ações imediatas de ampliação da rede pública de cuidado, centrado na ideia de redução de danos, que é uma política correta que se utiliza no Brasil, né? Que é que de envolver a pessoa, não submetê-la a um tratamento involuntário. Se ela tem vontade, então ela deve ser sujeito desse tratamento. Na pesquisa, 1/3 dos usuários entrevistados admitiu não ter utilizado preservativo em nenhuma das relações sexuais ocorridas naquele mês. A prevalência do vírus HIV entre os usuários de crack é até 8 vezes maior do que na população em geral. Por hoje é só, o Jornal da Saúde fica por aqui. Nós temos um novo encontro na próxima edição. Até lá!